A Rosiana, quem tem sinusite corre o risco de pegar coronavírus e não ser percebido? Ou é diferente? Rosiana, isso é uma coisa assim muito controversa, ainda nós estamos no início ainda das pesquisas científicas da interação do paciente com o processo alérgico com o coronavírus, né? A princípio não tem nenhuma ligação, mas a gente pensa em duas possibilidades, ou a alergia piora ou melhora o coronavírus, ou seja, não existe ainda um consenso, né, em relação a isso. Porque piorando, por quê? Porque piorando você justificando a explicação da piora, né? Justificando por que nós dizemos que piora. Por quê? É o seguinte, o paciente alérgico ele tem uma inflamação da mucosa. Essa inflamação da mucosa aumenta a vascularização do nariz. Aumentando a vascularização do nariz, deixa mais inchaço, mais vermelho, né? Aquilo ali facilita a penetração de vírus, né? Vírus e bactérias também. Além disso, o paciente alérgico, na mucosa inflamada, na mucosa vascularizada, na mucosa irritada, ele tem uma produção maior de uns ganchos, umas proteínas chamadas proteínas de adesão. E essas proteínas de adesão facilitam a penetração do vírus para dentro do corpo. É a terceira situação. E além disso também existe uma diminuição da proteção mucociliar quando você tem uma infecção de vias aéreas, tá? Ou seja, aqueles pelinhos que a gente tem, com aquele mucozinho que a gente tem, que é a melequinha, né? Aquilo ali facilita, diminui, a penetração de vírus. Então, quando a gente tem uma rinite, a gente tem uma diminuição dessa proteção e, consequentemente, com a diminuição dessa proteção, a gente acaba pegando viroses com mais facilidade. Mas, em especial, o coronavírus, ainda não temos nenhum tipo de consenso em relação a isso, tá? A gente não pode afirmar isso para o coronavírus, até porque existem também alguns estudos, são estudos muito preliminares, eu não quero informar isso para ninguém, mas são estudos que mostram também que pacientes alérgicos eles têm uma tendência menor de pegar o coronavírus, não de pegar, mas de desenvolver as formas graves do coronavírus, porque ele tem uma diminuição da expressão do gene SE2, entendeu? Que é um gene responsável por aumentar o processo inflamatório em pacientes com infecções, principalmente o coronavírus. Ou seja, a cascata de reação inflamatória, quem tem essa expressão desse gene SE2, ela é maior do que o paciente que não tem a expressão do gene SE2 e, consequentemente, me parece, existem alguns estudos demonstrando isso, mas é muito preliminar ainda, que parece que o paciente com alergia ele tem menos chance, o paciente com alergia tratada, né, certamente, daquele paciente que trata da alergia, ele tem menos chance de desenvolver as formas graves do coronavírus. Mas é uma coisa ainda em estudo e a gente não pode entender isso como uma verdade. Eu falo isso para vocês pelo seguinte motivo. Para que vocês não leiam palavras soltas e busquem essas palavras soltas e criem uma verdade em relação a isso, tá bom? Porque pode ser que vocês lendo publicações, lendo reportagens jornalísticas a respeito disso, vocês entendam de uma forma completamente errada. É muito cedo a gente entender dessa maneira. Isso é mais para pessoas ligadas à área da ciência que têm o discernimento de entender o que pode ser feito e o que não pode ser feito, entendeu? Então, a princípio, não deve, o paciente alérgico ele tem que tratar da alergia, o paciente controlado de alergia, ele tem uma evolução menos complicada do coronavírus, entende? Se o paciente tem asma, ele tem que tratar da asma, se ele tem rinite, ele tem que tratar da rinite, se ele tem sinusite, ele tem que tratar da sinusite, apesar de não haver ainda uma relação direta entre a piora da alergia e o coronavírus, e também apesar de não haver ainda uma relação direta entre o paciente da alergia e a melhora do coronavírus, tá bom? Então isso é importante a gente dizer isso para que vocês sempre busquem o atendimento médico, e o médico é o único que vai ter o discernimento para entender o que fazer no seu caso em específico, tá bom, Rosiana? Muito obrigado pela sua pergunta.